dizer assim, da alegria de ter essas três divindades maiores, né, conosco aqui. Que alegria ter vocês, agradecer vocês por vir sentar no nosso quintal, nos ajudar nesta etapa agora do Iluminar. Gratidão a vocês que caminham conosco durante esses 50 anos, vida doada, vida em prol da juventude, que ama a juventude e que caminha conosco. E aí eu tentei de algum modo homenagear vocês. Eu vim com a camiseta do CDL, que eu fiz o CDL. Eu vim, Carmen, com um ofício divino da juventude. Lembra que eu mandei mensagem? Carmen, estou precisando de um ofício divino da juventude. E era para isso. E eu também trouxe essa bandeira da campanha, Odete. Campanha tão profética. E agora a gente convida uma pessoa, vou fazer só uma enquete, porque se tiver pouca gente, já vou garantir umas vagas, tá bom? Vamos ver quem já fez o CDL. Olha aí, Borão. Então a gente convida agora, ele que idealizou esse curso, que já passou pelos 19 regionais e até fora do Brasil, nosso querido Padre Borão, ou Borãozinho, né? Pode ser? Então, Padre Borão. O que é a história da JOS nos inspira nesse novo tempo? Então, essa foi a pergunta que está norteando nós três, nossa fala. Então, eu vou colocar várias coisas assim, mais rápidas, porque não há tempo profundamente, mas acho que são importantes agora nesse momento assim de 50 anos e já planejando os próximos 50 anos, né? Tem que ir pensando longe, né? Como nós vamos. Então, a primeira coisa seria isso. A primeira coisa porque aqui nós estamos contando a partir de 1973, 50 anos. Agora, o que aconteceu em 1973 em Encontro Nacional da Pastoral Juventude? O que discutiu, o que sobrou, ninguém sabe. Pelo menos eu nunca encontrei. Depois, outro encontro em 76. Encontro Nacional, tudo no Rio, porque eu acho que esse CNBB funcionava no Rio naquele tempo. 1980, terceiro encontro nacional. Por que não sobrou nada? Tem duas maneiras de organizar pastoral. A Carmen, inclusive, citou uma coisa importante sobre a segunda coisa. Organizar eventos. Muito de diocese funciona nessa base. Todo ano você programa alguns eventos, a pessoa participa, volta para casa, conta para a mãe e pronto. Morre tudo. E a segunda maneira de organizar pastoral é você organizar a organização da pastoral como processo onde os jovens são protagonistas da sua própria educação na fé e onde há um vai e vem contínuo entre teoria e praxis. Carmen falou como é que é um processo. Quando a gente entende a diferença, é uma mudança de dia para noite. Depois nós vamos explicar como funciona o processo. Agora, em 1982, então, há uma reunião nacional convocada pelo Hilário Dick no Rio. Eu participei desse, ele me convidou. E foi uma reunião, ele convidou gente do Nordeste, gente do Sul, não havia nada organizado no nível nacional, era uma primeira tentativa. Ficamos uma semana numa casa no Rio discutindo diferentes ideias e havia claramente um projeto no Sul diferente que o projeto no Nordeste. Em 84, então eu fui nomeado assim, como assessor e a gente ficou com o que fazer. Mais ou menos em setembro de 84, havia duas opções. Eu poderia ir viajando, fazendo palestra e assim por diante. A segunda opção era deslanchar o processo, o que a gente falou. Então a gente convocou a reunião, foi
Naquele tempo a gente chamava de encontro nacional. Depois passaram a chamar de Assembleia Nacional. E hoje em dia se chama ampliada. É tudo a mesma coisa. Tá, sim. Então aqui foi em 84 o fortalecimento de uma pastoral da juventude orgânica em todos os níveis. Primeiro foi... E aqui são jovens de todo o país. Quando a gente lançou a ideia, a gente mandou convite para todos os regionais e o regional falou: nós não vamos participar, porque nós não fomos consultados. Como você toma uma decisão assim, sem discutir com todo mundo? Claro que você não podia discutir com todo mundo, porque não existia nada em nível nacional. Né? Esse regional era Santa Catarina. Aí a gente escreveu de volta: olha, seria bom pensar, porque todos os outros vão vir. Vocês são os únicos. Aí não mudaram de ideia. Inclusive, a gente ia deixar o pessoal da Amazônia fora, que falavam: como podemos convidar o pessoal da Amazônia? Leva uma semana de rio para chegar numa cidade, de canoa, de não sei o quê, e depois... Aí o pessoal ficou revoltado. Não, nós vamos participar. Então, a partir daí, então, se deslancha um processo, essa ideia de um processo. No primeiro encontro não se elege a coordenação nacional, primeira vez, por isso não funcionava antes, né? E uma semana em Brasília, uma semana sem debatendo e tentando e escolhemos 3 prioridades. E é um momento assim que está saindo os militares, estava entrando o Sarney como presidente, né? E assim, toda a sociedade civil estava se movimentando, assim por dentro. Então, a partir daí, não dá para aprofundar muito, né? Mas foi um momento de muitas tensões, né? Inclusive, veio 3 prioridades. Mas esse então foi um momento muito forte. Esses jovens voltaram, impressionante. Né? Voltaram, começaram a organizar os regionais. Muitos regionais, dioceses não estavam organizados, dioceses, paróquias começaram a surgir. E todos os anos, então, um encontro nacional. Então, precisava trabalhar e depois dar conta no dia seguinte. Então, estamos aqui por causa desses jovens. Né? Nós estamos continuando essa impressionante. E outra, então, terceiro, uma parceria, então, assessor adulto e coordenador jovem. Né? Esse é o livro que eu publiquei o ano passado e agora está sendo uma das grandes questões hoje em dia. A gente está descobrindo, aqui foi a primeira comissão, segundo ano, todos são padres, aqui Rio Grande do Sul, Passo Fundo, aqui Acre, e aqui o leigo ex-marista PJE, e aqui o padre Francisco de Recife, e aqui o padre Passo, que de Cuiabá. E depois, isso foi sendo renovado, depois começaram a organizar também, todos os anos, 2 congressos nacionais para assessores. Um para assessores militantes, outro para assessores iniciantes. Então, um investimento enorme. E com o tempo, então, foi mudando a composição do assessor, e com o tempo a comissão de assessoria, inclusive, ficou um tempo sem religiosos, ficou só, e agora mais leigos. E agora ficou, em muitos dioceses, a mesma coisa, um problema, uma crise de assessor, sobretudo assessor religioso, por vários motivos. Uma nova geração de padres,
Às vezes os negros achavam que não precisava de religioso ou cristão. E agora é uma consciência, acho muito importante, e uma das principais futuras, precisamos investir em duas coisas: formação de coordenadores jovens, mas conquistar e formar também assessores adultos e, sobretudo, religiosos. Senão a gente não tem aliados, a gente não tem alguém que abre uma porta para a gente, numa paróquia, numa diocese. A gente consegue autonomia, mas uma autonomia que significa isolamento. Isso a gente descobriu e é uma consciência, é uma das pistas para o futuro. Outro ponto, a centralidade da fé. A fé é mais do que um trampolim para outra coisa. Então, naquele tempo a gente falava que é uma sociedade muito politizada, uma juventude muito politizada. É uma juventude muito intelectualizada, que lia muito, estudava, que tem um grande discurso, grande generosidade. Mas não havia clareza, primeiramente. Então, o pessoal repetia nos primeiros anos. Estamos descobrindo, estamos preparando a noiva, e vem outro que casa com ela. Né? A gente estava preparando gente comprometida e vinha várias tendências e captavam assim, porque a gente não dava uma formação política, a gente falava assim, não, forma igualdade, generosidade, amor, mas não. Então precisava dar uma formação política para não ser ingênuo. E outro falava também, às vezes, então, a fé é um tipo de jaquete que a gente usa no início, mas quando a gente começa a correr, a gente tira e joga fora, não precisa mais. Então, clareza sobre isso. A fé se vive em dois lugares: espaço da pastoral da igreja e espaço aqui dos organismos intermediários. Então, a gente vive em frente nos dois lugares. Então, que a pastoral tem que manter sua autonomia e especificidade. Do mesmo jeito que o movimento popular tem que fazer o sindicato, é muito ruim quando o movimento político coopta todos os outros organismos. E também a pastoral. Um pouco como Bolsonaro fez agora com os evangélicos. E aqui a questão então, elitização do trabalho pastoral com jovens em alguns lugares. Isso nós já tocamos nisso. E o que está acontecendo? Tem lugares que a coisa está bem. Estive conversando com Mariana agora de Piauí, e ele estava preocupado com o seu grupo de base. Tem grupo de base. Tem outros lugares onde não tem mais. Tem dioceses inteiras, sobretudo as grandes cidades. Tem cidades inteiras, tem dioceses inteiras que não tem grupo, ou tem um ou outro grupo, ou se tem grupos, não estão lá mais ligados com o setor juventude, porque o setor juventude agora decidiu que vai montar grupos de jovens. Né? Então a gente sai, deixa lá vazio o espaço e outro chega. Né? Então esse é o grande, então forte contato, então esse é a questão de uma coordenação que não tem mais contato com as bases. E precisamos retomar. Tem um motivo para não ter base agora, talvez por causa da pandemia. Né? A pandemia realmente eliminou muitos grupos. Mas não é só isso, um pouco elitização, vanguardismo. E uma outra coisa que desde que a gente está celebrando 50 anos, eu tive essa sorte de participar todos os momentos que foi uma sorte, uma bênção que eu recebi. Eu tive no momento certo, cada vez eu tenho uma memória de experiência, né? E infelizmente não posso fazer como computador, não posso copiar e passar para outros, né? Quando eu saio, morre tudo junto, né? É um pouco, alguma coisa a gente consegue passar. Mas então, o que a gente percebeu nesses 50 anos, que isso é normal. E sempre foi.
Os jovens entram, se politizam, conscientizam, se engajam lá fora e não tem mais paciência com isso. É normal isso, né? Porque você passa para o primário, depois secundário, depois universidade, agora voltar para o primário, como que fica? Entendeu? Então tem essa dificuldade. Aqui, por exemplo, a gente fala muito porque eu acho que quase todo mundo aqui é militante, né? Então, mas nós estamos coordenando uma nova geração. Como falar com eles? Essa nova geração é despolitizada. Despolitizada. A gente falou na missão, foi um susto, desculpa, porque uma lei organizada para a passagem do livro nacional, a gente não conseguiu nenhuma dessa atual geração. Um momento chave na vida do... Né? Então, como trabalhar essa nova geração? Como fazer contato? Agora, eu sinto, eu não tenho mais saco. Eu fiz isso no início, base novo, 0 km, grupo de jovens, e então os senhores acompanhavam, eu aprendi muito. Mas eu não tenho mais saco, não tenho mais tempo para isso. Agora, eu tenho que estar preocupado com isso. E se eu não posso, eu tenho que tentar conseguir outros que vão fazer. Sobretudo se eu estou numa coordenação. Carmen falou uma coisa assim, muito importante, essa questão, a importância do grupo de jovens na sua vida. Né? Foi chave. E eu assisti a um outro secretário nacional chamado Sandra Procópio. Muita gente talvez conhece, ela é mais antiga, né? Antes de vocês, né? Mas é uma secretária nacional fabulosa, assim. Agora, terminou o seu doutorado agora sobre questão indígena, leciona na faculdade lá em Mato Grosso, tem 3, 4 filhos, né, que estão fazendo universidade. E ela falou num momento de situação, eu vejo meus filhos assim, trabalham, vão para a universidade, voltam, mas não tem grupo de jovens. Não teve o privilégio que nós tivemos de sentar com outros jovens, compartilhar nossas necessidades, nossas dificuldades, nossos medos e construir um sonho junto e crescer junto. Então, essa questão de grupo é importante. E como trabalhar isso, então? Quer dizer, o fato que nós somos militantes, se a gente está numa posição de coordenação, a gente tem que ser uma preocupação. Aliás, é uma preocupação aqui. Todos os documentos estão colocando isso. Ou a gente retoma, ou qual o futuro? Tem futuro possível sem chão? Agora, a gente tem que discutir. Nós vamos falar no final. Eu gosto muito do esporte como exemplo, né? Então, porque tem muito a ver. Depois eu vou colocar um pequeno vídeo no final, a gente vai fazer comparação, que não tem outra opção. Então, o desafio de retomar o trabalho de base pós-pandemia, aqui um encontro. Quem está falando para esses jogos é Michel. No encontro nacional, CD, há 2 anos atrás. Né? Está aqui. Mas todo mundo de máscara. A gente estava começando a sair, inclusive, né, da pandemia. Então, aqui, eu fiz uma experiência 4, 5 meses atrás em São Paulo. Nós organizamos um CD numa paróquia chamada Iguatemi, bem de periferia. Né? É um quase paróquia, não é nem paróquia, mas tem 6 comunidades. Então, para nos pedir assim, que eu com jovem, a gente organizou um CD, o pessoal dormia na casa paroquial à noite, assim, que não tinha dinheiro para outra coisa, né?
E foi muito bom, final de semana. E no final, então, ficou essa questão, porque não adianta ficar dizendo que você tem que formar grupos, tem que ajudar. A gente tem que dar pistas. E no final a gente falou para eles, então, encaminhou o grupo assim, como vocês não querem continuar? Vocês criaram uma amizade muito tão bonita aqui e continuar como grupos. Aí eles falaram que sim. Mas a gente sabia como amarrar isso, porque as coisas, no fundo, nós não vamos mudar as coisas só com o discurso. É o discurso onde a gente quer chegar e a estratégia, ou a pedagogia. Se a gente não tem isso, fica só no discurso. Né? Aí a gente falou, então, se a gente já marca a primeira reunião, não vai funcionar. Vamos marcar uma segunda reunião 15 dias depois para discutir quais são os passos que vamos dar. E aqui, a reunião, o pessoal veio, né? E primeiramente o pessoal está se posicionado assim, né? É um dos princípios que a gente usa muito no CDL, a questão, tem que fazer as coisas em círculo, né? Símbolo de igualdade, de todo mundo se vê que a pessoa não está vendo. Então, a gente fala, vocês não aprenderam a lição, tem que formar um círculo, porque senão vai ter gente que não vai escutar, não vai ver os outros. Aí não havia possibilidade de formar um círculo, então fizeram um círculo quadrado, né? Que é a mesma coisa, que tinha vezes quadrados, que é a mesma coisa, todo mundo para se ver. Então, aí formaram uma coordenação, são 6 comunidades, não sabem ainda se vão formar grupo por paróquia, por comunidade, ou se vai ter um grupo só. E isso faz uns meses atrás. Eu preciso voltar agora para ver como está a coisa. Né? E tem um seminarista que está na frente, primeiro ano seminário, então. Então, elegeram 100 representantes das comunidades, coordenação. E depois de um mês ele me deu conta, mas como. Está vendo a questão de memória? A gente vai perdendo memória. O seminarista dirigido do grupo de jovens, ele era meio um pouco clerical também, né? E aí eu liguei para ele, né? Olha, e tinha um casal que fez um curso, isso é muito importante em termos de estabilidade, que tinha 2 filhos participando. Metade do grupo são adolescentes, tinha um de 12 anos, outro de 14, outros de 19, assim por diante. Um pouco essa nova geração. Então, aí eu falei, mas escuta, um dos princípios importantes na passagem de juventude, o protagonista é o jovem. Não pode ser o casal e não pode ser o seminarista. Aí fizeram uma reunião por Skype aí e elegeram a menina. Aqui no momento, retomando as bases, também é uma questão também do movimento popular. Aqui nós organizamos em São Paulo, organizamos em Encontro Nacional com Lula, segundo turno, né? E não dá para aprofundar isso agora, né? Mas organizado por Renato aqui, que é na Simões, que era o primeiro encontro nacional, ele é representante do Sul, uma grande liderança. Hoje em dia foi deputado, foi coordenador do PT, assim por diante. Então, o movimento popular tem o mesmo problema de base, voltar de bases. Ele falou isso outro dia, né? Tem que tomar as bases, senão não vai aguentar. Esse pessoal eleito é todo o pessoal da direita, fascista. Isso que nós fazemos com os CDLs, Curso de Dinâmica para Líderes. No primeiro nível, a gente trabalha iniciantes, líderes, jovens adultos. E sempre resposta a necessidades sentidas. Despertar, formar e criar laços afetivos para garantir continuidade. Então, esse primeiro nível é muito importante. Você quer formar um grupo numa paróquia. É muito difícil só chamando. Você organiza um curso, depois o pessoal quer continuar.
Ou seja, nível de congregação. A gente dá isso também para congregações. Tem gente nas congregações que usam esse curso para trabalhar para vocacional. Os grupos que tem nos diferentes colégios e paróquias. Então, fazem o curso, depois treinamos os seminaristas para dar o curso para os outros. Então, esses cursos não fazem concorrência com outros cursos, complementam. E cada um tem seus cursos. E, felizmente, nós estamos numa situação muito boa hoje em dia. Antes tinha muita concorrência, um correndo com o outro. Hoje não. Vamos nos ajudando, complementando. Então, esse é o primeiro nível. Segundo nível, ecumênico, a gente falou, movimentos populares, necessidade de ferramentas pedagógicas para trabalhar juntos, planejar e desenvolver uma mística que sustenta a luta. Então, também no movimento popular, a gente fala da importância da mística, da espiritualidade. Não seria a espiritualidade católica, mas tem que ter uma mística que fortalece. Você está trabalhando com uma população religiosa, popular. Né? CDE segundo nível, nós falamos somente líderes, necessidade de conteúdo de clareza teórica para os líderes e espaço de intercâmbio com pessoas do mesmo nível. E terceiro nível, musical, jovens ligados à música e dança, necessidade de canalizar o lado criativo dos jovens para fortalecer a pastoral. E outro nível, que não existe ainda, talvez, daqui a 2 anos, talvez, se eu conseguir tempo. Quarto nível, CDE assessores adultos. Então, assessores adultos, parceria assessor adulto e coordenador jovem. Com vantagem do CDE, porque a ideia é multiplicar. A gente treina treinadores. Se a gente só organiza um curso, isso não resolve muita coisa. Mas na medida que você vai multiplicando, vai chegando mais gente. Qual metodologia que a gente usa? Muitos de vocês que estão ligados com a educação entendem pouco isso. Essa metodologia aqui, baseada nessa pirâmide de aprendizagem do Glass. Então, como as pessoas aprendem? Metodologia passiva, aula e leitura. 10% o pessoal aprende, 20% de leitura. Depois, a importância do audiovisual, 30%. Demonstração, 50%. Praticando, 75%. Agora, ensinando outros, 90%. O que a gente faz? O pessoal faz curso, depois a gente escolhe alguns dos melhores e treinamos, e temos um treinamento muito rigoroso. Aí assinam para os outros. 90% de aprendizagem. Que outra maneira de ler a mesma coisa, 10%. Aprendemos 10% do que lemos, 20% do que ouvimos, 30% do que vemos, 50% do que vemos e ouvimos, 70% do que discutimos. Por isso a importância agora nós trabalhamos em grupo daqui a pouco. 80% do que fazemos e 95% do que ensinamos. A gente raramente para pensar o como. A gente fica só falando do longo prazo. Então, como vamos conquistar essa nova geração? Vamos fazer um discurso sobre neoliberalismo, sobre capitalismo? Assim vamos conquistar esses adolescentes? Ou a gente tem que usar Paulo Freire? Tem que partir. Você não pode impor uma consciência, tem que dar passos. Então vamos passar. E vamos usar agora o exemplo, imagem assim, um vídeo muito rápido de 3 minutos. Eu vou usar a imagem do esporte, de futebol. Um time. Você não vai botar um time no campo sem treinar. Você não vai botar um time no campo só com discurso, né? Você tem que treinar as habilidades, senão não funciona.
E tem que começar cedo. Imagine entrar num campo assim sem treinar, sem preparar, de qualquer jeito. Então, a regra de ouro no esporte, mas também na pastoral. Mantenha seus olhos na bola. Qual o objetivo? Retomar os multijogos é o objetivo ou é uma coisa secundária que não se fala? Não tem estratégia. Na pastoral também há a necessidade de enfocar sempre o objetivo a longo prazo, onde se quer chegar. Caso contrário, estamos como um cachorro correndo atrás do seu rabo. Dispersão não nos deixa sair do lugar. Aqui outro exemplo, aí já termino com isso. Olha o pessoal olhando a bola. E que? Você não pode ter extraído, você não pode ter 3 ou 4 objetivos ao mesmo tempo. Então, a regra de ouro, né? Quer dizer, se a gente está com um monte de objetivos ao mesmo tempo, dispersa, a gente não se treina, a gente não tem estratégia, é discurso. E estamos vivendo no mundo da fantasia, estamos numa bolha. E numa bolha é muito fácil decretar soluções, muito fácil. Só que nada acontece fora da reunião. Obrigado a vocês. E aí, para encerrar essa mesa que nos ajudou na retomada dos 50 anos da Pastoral da Juventude, eu queria convidar que a gente ficasse de pé e desse uma salva de palma bem forte para esses 3 aqui. Gratidão, Carmen, Ildete e Bora. Deixado de amar, de crer na esperança, de poder mudar, que as lutas e os sonhos o Pedro espalhou, e que